Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou André Lamonier, aluno do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF, sou da turma de mestrado do ano de 2020 e tenho desenvolvido uma pesquisa ao longo desse tempo na universidade sobre a profissão de repórter cinematográfico, sobretudo sobre a questão das funções e competências, ou seja, do que é necessário para trabalhar nessa área, trabalhar com essa profissão. Como é que surge, né, a proposta desse trabalho? Ela vem principalmente do meu dia a dia enquanto profissional da área, percebendo que a necessidade de novas funções e competências serem assimiladas por esse tipo de profissional, principalmente pela evolução das tecnologias, pela própria convergência de mídias e também pelo contexto de pandemia que atravessou as funções e competências de praticamente todas as funções do telejornalismo. E claro que a função de repórter cinematográfico não passaria ilesa. Então, desse dia a dia, dessa dificuldade de assimilar novas funções e competências, de perceber como a profissão vinha se alterando e de também perceber que havia muito pouco na academia, nos artigos, nos livros, de assuntos, de textos, de trabalhos que se dedicassem a falar sobre essa função, sobre essa profissão, é que eu propus esse tema como projeto de mestrado e que tem sido desenvolvido ao longo desse tempo, desde 2020. A gente já conseguiu oferecer para o público, leitor, para os futuros profissionais da área, alguns conteúdos que são bem interessantes. Há uma pegada historiográfica muito forte desse trabalho, que é de investigar as primeiras menções aos termos repórter cinematográfico, cinegrafista, cameraman, e investigar como a imprensa escrita brasileira falava ou fala desses profissionais ao longo da história, desde 1890, com a criação do cinematógrafo, até o contexto contemporâneo, claro, de convergência de mídias e de atravessamentos da pandemia. Então a gente vai investigar, por exemplo, quando foi a primeira vez que se falou sobre esse assunto na imprensa brasileira, um trabalho de um profissional que captura imagens do Carnaval do Rio de Janeiro, em 1920, e que vai exibir como foi o Carnaval do Rio, da capital então federal, em Recife, no Nordeste. Então esse é uma das primeiras menções na imprensa brasileira que a gente conseguiu encontrar. E a gente encontra outras, por exemplo, reportagens que falam de profissionais que vão ao interior do Brasil fazer imagens, fazer reportagens e depois serão exibidas nos cinemas dos grandes centros do Brasil, à época 1940, 1950. E é claro que a década de 50 fica marcada pela chegada da TV no Brasil, que transforma essa profissão e que faz com que o profissional tenha de se adaptar com um novo espaço de circulação desse material, que deixa de ser o cinema e passa a ser a sala da casa das pessoas, um tempo diferente de exibição, já que o filme exigia ou permitia que houvesse um tempo maior entre a captura e a exibição, coisa que a televisão faz diminuir esse tempo. As imagens às vezes são veiculadas no próprio dia, então faz com que se mude um pouco já as funções e competências desse profissional com a chegada de uma nova mídia, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, a chegada da TV a cabo, a própria internet, a evolução tecnológica altera a profissão, e isso a gente vai contando ao longo do tempo. Claro, também as primeiras vezes em que os repórteres cinematográficos aparecem nos jornais como vítimas de agressão ou, infelizmente, até de casos de morte, de assassinato de profissionais enquanto trabalhavam. Então a gente oferece essa pegada histórica e tem como objetivo para a dissertação oferecer um amplo estudo que vislumbre o que significa ser repórter cinematográfico no contexto contemporâneo, quais são as funções e competências atuais da profissão, mas, claro, lembrando que isso tudo parte de um princípio e que muitas dessas funções e competências são evoluções, são transformações vindas de outros tempos. Então essa é uma das coisas que a gente vem oferecer no nosso trabalho, mas não é a única. Uma outra coisa que a gente vem oferecer é um capítulo de livro que está sendo preparado pelo grupo de pesquisa, que eu tenho a honra de poder oferecer ao leitor 6 perguntas para guiar a captação audiovisual de um trabalho de telejornalismo.
Então eu vou lá no lead jornalístico, que é trivial para os alunos de jornalismo, né, o que, o quem, o quando, o como, o onde, o porquê, e ofereço, a partir dessas perguntas, formas de capturar, de fazer imagens, de compor a cinegrafia de um trabalho, de um VT, de uma reportagem, de forma mais didática, fazendo com que o aluno possa ter tirado as dúvidas antes de começar a capturar imagens, antes de trabalhar como repórter cinematográfico. Então essas são algumas das contribuições que a gente tem oferecido no nosso programa, no nosso projeto de mestrado, e é claro que eu estou disponível, se tiver interesse em saber mais sobre o assunto, tiver interesse em perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, me procure, vou ter o maior prazer em falar sobre o assunto e, né, poder apresentar alguma coisa sobre as funções e competências da profissão ou da própria história dos repórteres cinematográficos no Brasil.